Oi gente, eu sou a Patrícia Brooks, esse é o Tem Doutora na Faxina. E hoje eu vou falar para vocês como é que foi a adaptação da Sofia desde que nós mudamos aqui para os Estados Unidos. Tanto a adaptação social, a adaptação da linguagem e a adaptação na escola. Vamos lá? Quando a gente chegou aqui, a Sofia tinha 5 anos. Ela estava em pré-alfabetização, iniciando a pré-alfabetização lá no Brasil. Porque a gente se mudou em abril para cá, dia 17 de abril de 2017. E o ano letivo tinha começado lá no Brasil em tipo finzinho de janeiro. Então ela estava fevereiro, março e até o meio de abril. Ela foi 2 meses e meio na escola aí no Brasil. Então a Sofia estava começando a pegar letrinhas e juntar para formar sílabas e aquela coisa bem prévia da alfabetização mesmo. Mas ela estava se desenvolvendo muito rápido, inclusive a gente teve uma reunião com as professoras da escolinha lá do Brasil e as professoras falaram: a Sofia tá com muita facilidade, ela já entendeu o mecanismo, ela já pegou como é que é. A Sofia estudava nessa escolinha desde 1 aninho de idade, na mesma escolinha em período integral, porque como eu era dentista, entrava no consultório de manhã, basicamente saía no iniciozinho da noite e eu não tinha quem olhasse a Sofia para mim. Então essa escola foi muito importante para mim. Era uma escolinha muito pertinho do meu consultório. Se eu precisasse, eu dava para sair do consultório e ir na escolinha a pé. E eles amavam muito a Sofia. Era uma escola relativamente pequena, então tinha aquele clima assim de famíliazinha, sabe? Eu devo muito, assim, eu tenho muita gratidão para aquela escola. Ela era muito amada lá. Quando a gente mudou para cá, a gente chegou em abril e o ano letivo aqui termina no fim de maio. Porque daí junho, julho e até o meio de agosto vai ser as férias de verão, como a gente faz as férias de verão aí no fim do ano. Só que o verão aqui é no meio do ano, então seriam as férias de verão. Quando a gente chegou era 17 de abril. Previamente, eu já tinha entrado em contato com algumas professoras da escola onde a Sofia ia ser matriculada via Craig, porque o Craig já tinha meio que mexido os pauzinhos e falado com as professoras de que a gente ia vir, de qual era a idade da Sofia, de como que se a Sofia tinha algum contato com o inglês. E a escolinha que a Sofia estudava lá no Brasil era uma escolinha bilíngue. Mas bilíngue assim, ela tinha 5 aninhos e ela tinha tido aulinha de inglês na escola desde que ela era bebê. Mas nada de falar em inglês, elas aprendiam assim, o nome das cores, o nome dos bichinhos, palavrinhas soltas assim, por exemplo, mamãe, papai, irmão, frasezinhas pequenas do tipo bom dia, boa tarde, boa noite, mas falar que era uma escola bilíngue e a ponto das professoras darem aula em inglês para as crianças não era o caso. Era meio aquela coisa de a criança ter o primeiro contato com uma língua estrangeira. Quando nós chegamos aqui, a Sofia realmente não falava inglês. E eu tava super preocupada, porque eu pensei, meu Deus, agora ela vai entrar no kindergarten. E no kindergarten é onde eles começam a ser alfabetizados. E eu pensei, como ela vai ser alfabetizada numa língua que ela não entende? E ela ia iniciar o kindergarten em agosto. Como a gente já tinha meio que falado com os professores por e-mail, eu já tinha falado com a diretora da escola e os professores por e-mail antes da minha vinda, eles estavam meio que esperando. E aí eu fui na escola. Foi muito, muito lindo. Eu tenho até o e-mail da professora de lá do Brasil, vou deixar aqui para vocês verem, vou dar uma traduzidinha para vocês, de ver como eles foram assim extremamente solícitos e bacanas comigo quando eu de lá do Brasil estava questionando e me comunicando com eles até. E aí a Sofia, ela foi para uma classe que se chamava Pre-K, que seria o pré-kindergarten, que seria tipo assim um maternal 2, alguma coisa assim aí no Brasil. A questão é que quando a Sofia foi, já era quase o fim de abril, basicamente, tipo assim, última semaninha de abril. E a aula ia só até o fim de maio. Ou seja, a Sofia basicamente teve assim 1 mês e 1 semana de aula no Pre-K. No primeiro dia que a Sofia foi para a escola, eu fiquei aqui em casa assim com meu coração pulando no peito, porque eu pensei, a aula era das 8 da manhã
a mais ou menos 3 da tarde, e a Sofia não falava nada em inglês. E a gente não tá numa região aqui onde, por exemplo, Flórida, por exemplo, tem tanto latino e brasileiro na Flórida que as escolas estão até quase que preparadas. Tem outras crianças brasileiras na escola que de repente poderiam, se ela não conseguisse se comunicar, podiam chamar essa criança e falar o que a Sofia tá precisando, o que ela tá falando. Não tem, gente. Eu tô no coraçãozão dos Estados Unidos, eu não tô na Flórida, não tem aquela comunidade brasileira aqui. E eu me comuniquei com a professora e falei, eu estou com o celular na mão. Se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, me liguem aqui. Eu não tinha como ir até lá, porque eu tava sem carro. Eu já contei essa coisa toda de eu não estar podendo dirigir, meio presa em casa, no meu vídeo do Green Card. Eu posso até deixar o card aqui para vocês, se vocês quiserem. A Sofia foi para a escola, naquele ônibus amarelo, né, que a gente vê nos filmes, sozinha, aos 5 anos. Eu pensando, ela vai estar dentro do ônibus, as crianças falando, ela não vai entender nada, como que vai ser? Ela entrava às 8. Acho que umas 11 e pouco da manhã, que era um horário onde eles iam tomar um lanchinho, tipo um almocinho, a professora da Sofia me manda um vídeo da Sofia na classe. A Sofia estava dançando com as outras crianças, estava assim, toda feliz. E a professora depois me mandou uma mensagem. A gente está tendo as nossas, óbvio, dificuldades de comunicação, mas ela não está mostrando nenhum sinal de que está intimidada, de que quer a mamãe de volta. Ela está curtindo, as outras crianças estão achando super interessante que ela não fala a língua. E tá tudo bem, não precisa se preocupar. Ela é uma criança, assim, muito dócil, muito especial, ela tá ótima. Muito bem. Eu fiquei, assim, super feliz. Nesse 1 mês, a Sofia adquiriu bastante vocabulário. A Sofia adquiriu bastante desenvoltura no sentido, assim, de não estar intimidada, de não conseguir falar. Okay. Here. What animal would you be a zookeeper for? Cat. A cat? Cat. A cat? Cats aren't in a zoo. In her zoo they Oh, are. okay. In a cat, like a tiger cat? Like a big cat, like a tiger? No. No? A Small kitty- cat? A kitty- kitty cat? Yes. Meow. Oh, yeah. How would you take care of that animal? Play with It. Play with it. You play with the cat? How do you play with the cat? Bobby. Now English? English. I play ball. Ball. Little ball. Play ball. Okay. Quando eu percebi que a coisa ia começar a engrenar, férias. Ou seja, a Sofia ia ficar junho inteiro, julho inteiro e meio de agosto em casa comigo. Eu colocava desenhos para ela assistir, tudo em inglês. O dia inteiro a Sofia assistia desenho em inglês. E eu assistia esses desenhos com ela e ia meio que fazendo perguntinhas básicas. What is her name? Tipo, qual é o nome dessa menina? Até que eu comecei a perceber que a Sofia começou a responder certas coisinhas e meio que entender as histórias dos desenhos. Se vocês me perguntarem como é que foi exatamente o processo, eu não vou saber dizer. Pareceu mágica. O que eu posso dizer é que quando chegou agosto, que ela ia ser realmente matriculada no kindergarten para começar a alfabetização, a Sofia já estava uma matraquinha, batendo papo e conversando aqui dentro de casa, comigo, com o daddy dela, que é o Craig, em inglês. I want you to explain to me why do you need to wash your hands? Okay. That's why we need to wash our hands. Because if you eat with your hands, if you don't clean your hands and it's eat time, and then you eat with some small things, and then they make you sick. Yes, the sun don't do anything. The cold don't do anything. The only thing can stop that vermis is wash our hands. Germs. Yes. Germs. Craig teve uma posição e um papel muito importante nessa jornada da Sofia em adquirir vocabulário e adquirir a língua. Eu tenho diversos videozinhos do Craig sentado no sofá, lendo livrinhos com a Sofia.
Não livros rebuscados, aqueles livros bem infantis, onde, por exemplo, a página inteira é uma gravura e tem uma frase lá no fim da página, do tipo assim, mamãe Patinha deu comida para o patinho, sei lá, alguma coisa assim. Mas toda aquela junção da ilustração com a frase, com ela ouvindo, não da minha boca, mas da boca de um falante nativo, aquele inglês nativo, perfeito, com o sotaque da pessoa que fala o inglês como língua mãe. Não consigo explicar. Em 4 meses, que foram esses 4 meses, né? 1 mês de pré-kindergarten e depois os meio que 2 meses e pouco e meio de férias, a Sofia estava falando inglês para entrar no kindergarten. Mesmo assim, quando ela começou no kindergarten, foi designada uma professora para Sofia, que se chamava a professora de ESL, English as a Second Language, que significa inglês como segunda língua. Aqui nos Estados Unidos, eles fazem isso para crianças que vêm de outro país, e é uma professora que vai dar um suporte na aquisição da língua para essa criança. Essa professora, 2 vezes por semana, pega um horário onde as crianças na sala vão estar fazendo alguma atividade que não tenha problema a Sofia sair, por exemplo, pintando um desenho, alguma coisa assim. E a Sofia seria retirada da sala e ia trabalhar exclusivamente com essa professora de ESL para fazer exercícios mais dirigidos e ter esse bate-bola da professora, que é uma professora bilíngue, mas ela não fala português, ela fala espanhol. Como o espanhol era muito similar, ela conseguia fazer essa troca com a Sofia. Chegou no fim desse primeiro ano, nem um semestre, porque começa em agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses depois, a professora de ESL teve que aplicar um teste, que é um teste que o governo quer que aplique na criança, para descobrir se a criança ainda precisa daquela aula de ESL ou se ela já pode ser liberada. Essa professora da Sofia, ela disse assim para mim, a Sofia excedeu a nota esperada no teste de ESL, então pelo governo a gente não precisa mais fazer o acompanhamento da Sofia. Mas ela estava fazendo doutorado. O doutorado dela era a respeito disso, de crianças estrangeiras e todo o processo de aquisição de uma língua estrangeira, tal, em diferentes idades. E ela falou assim, mas eu vou continuar trabalhando com a Sofia, não é nem por causa da Sofia, a Sofia não precisa mais. Eu vou trabalhar com ela para minha tese, porque eu nunca vi uma criança adquirir a língua na rapidez com que a Sofia adquiriu e na perfeição que a Sofia adquiriu. A Sofia não tem sotaque de estrangeiro, a Sofia tá dando um show, assim, ela é uma das primeiras alunas da classe e a gente tem tido essa resposta dos professores desde o kindergarten, ela já tá agora no meio do 3º ano. Então, assim, eu não tenho uma história de dificuldade de aquisição da língua na história da Sofia. O Craig, como eu disse, foi uma peça primordial nisso, porque ele lia histórias para ela, cantava musiquinhas junto com ela e tal. Foi uma coisa muito natural, que partiu de dentro da casa dela. Acho que é diferente quando é uma família inteira brasileira, por exemplo, pai brasileiro, mãe brasileira que migrou para cá junto com a criança e outros irmãos. Então, dentro dessa casa, obviamente, todo mundo vai falar em português. Mas aqui na minha casa não dava para falar português, porque meu marido não fala português, não é? E a Sofia ouvia esse inglês o tempo todo. Punha desenho na TV em inglês, punha notícia na TV, o que quer que a gente estivesse assistindo na TV era em inglês. O meu diálogo com o Craig era o tempo todo em inglês. As crianças na escola, não tinha crianças brasileiras, tal, tudo em inglês. Foi para aula de balé, inglês. Então, essa língua foi adquirida de maneira muito natural. E aí eu chego no fato da... Por que a Sofia não fala português? Vou fazer uma analogia e vou deixar o julgamento para vocês entenderem com o que eu quis dizer com essa analogia. Vamos dizer que uma família de americanos mudasse para o apartamento do lado de vocês, ou a casa do lado de vocês, vizinhos de porta, tá bom? E que essa criança americana tivesse na escola do seu filho, fosse amiguinho do seu filho e da idade do seu filho, assim, ou filha. E que toda vez que essa criança viesse para sua casa para brincar ou viesse para a escola, essa criança ficasse falando em inglês. Eu tenho certeza
que todo mundo ia pensar. Nossa, mas tudo bem que ele é americano, mas ele está morando aqui no Brasil. Ele precisa aprender a falar português e se comunicar em português. Senão ele não tem como se socializar com as outras crianças, não tem como ter um bom rendimento na escola. É o que acontece com a Sofia. Ela é brasileira? É. Mas a única brasileira com quem ela interage, falando português, aqui sou eu. Ela não esqueceu a língua, isso é óbvio, porque eu falo com ela em português, ela entende o que eu falei, mas ela me responde em inglês. Porque o cérebro da gente é seletivo. A gente retém informações que a gente usa. O cérebro descarta informações que não estão sendo usadas. Por exemplo, você lembra toda a matéria que você aprendeu lá no primeiro, segundo, terceiro colegial, de química, de física? A não ser que você seja um professor de química, ou um engenheiro químico, ou alguém que usa isso todo dia, você lembra. Mas se você viu só lá na escola e não lembra mais, você descartou. A Sofia não usa o português. E não é porque eu não acho importante que ela use português. Eu amo que ela ainda entende, sou grata que ela ainda entende. E acho importantíssimo que ela seja bilíngue. O que eu gostaria de fazer é que ela fosse trilíngue, e eu quero que ela aprenda o espanhol também, já que tem uma similaridade grande com o português. De vez em quando eu ponho filmes em português para assistir. Esses dias eu coloquei o filme da Maísa, aquele da Cinderela, tal. É uma temática bem pré-adolescente, assim, ela gostou, e o filme é todo em português, e ela entendeu o filme todo. Mas ela, quando eu desliguei o filme, eu falei, e aí, o que você achou do filme? Ela me fez toda a resenha do filme em inglês. De qualquer modo, eu acho que foi linda a história da Sofia, no sentido de que foi tudo muito natural e ela tá adaptadíssima aqui, tanto socialmente, ela é muito querida na escola, ela é uma criança muito expansiva, muito comunicativa, engraçada, as crianças amam ela. A Sofia realmente é quase que como se tivesse nascido aqui, ela se sente uma americana, ela já tem aquela coisa do comportamento americano. Porque se a gente for ver, ela viveu metade. Ela vai fazer 10 anos, a gente veio com 5. Da vida mais produtiva e mais social dela, ela já passou mais tempo aí do que aí aqui, né, nos Estados Unidos, do que aí no Brasil. Queria compartilhar com vocês e contar nessa história. Se você não se inscreveu nesse canal ainda, se inscreve e deixa seu like nesse vídeo, dá uma xeritada nos outros vídeos, compartilha esse conteúdo todo que eu tô produzindo aqui com pessoas que você acha que vai curtir esse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Obrigada por estar aqui comigo. Um beijo e tchau.